vez, sejam todos bem-vindos a este nosso canal Espírita. Hoje nós vamos falar sobre a segunda ordem dos espíritos. Na terceira ordem nós falamos sobre os espíritos impuros. São as que se dividem nas classes 10ª, 9ª, 8ª, 7ª e 6ª. Da 10ª, descendo para baixo, da 10ª à 6ª, estão todo tipo de espírito impuro e perverso que só fazem mal à humanidade. Terceira ordem. Na segunda ordem agora, nós vamos estudar os espíritos bons, os bons espíritos, que vai 5ª classe, 4ª classe, 3ª classe e 2ª classe. 5ª, 4ª, 3ª e 2ª. Todos esses aqui estão na segunda ordem. Mas antes, mais uma vez, eu quero pedir a todos vocês, meus irmãos, por favor, não se esqueçam de darem like, de se inscrever no canal, apertar o botãozinho lá inscrito, a tecla todas, para continuar recebendo as notificações do YouTube. Então é o seguinte, na segunda ordem, vamos ler para todos vocês aqui os caracteres gerais desses espíritos. No livro dos Espíritos diz assim: nesses espíritos, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Ou seja, mesmo esses bons espíritos na segunda ordem, ainda tem alguma maniazinha, alguma coisa. Por exemplo, Chico Xavier. Onde Chico Xavier se inclui? Nesse espírito de segunda ordem. Ele não é um espírito imperfeito, não é mais, mas também não é um espírito completamente depurado. O guia espiritual Chico Xavier, Emmanuel, também nessa segunda ordem aqui, né? E vai por aí afora, o espírito André Luiz, todos os espíritos que são bons, mas não são ainda depurados, 100% purificados, tampouco ruins, né? Então, as características gerais deles são exatamente essas aí. Vamos falar só a característica geral, a predominância do bem, o desejo pelo bem. Isso aqui faz parte do sentimento deles. Ainda aqui no Livro dos Espíritos diz assim, que esses espíritos da segunda ordem, como espíritos, suscitam bons pensamentos, como espíritos encarnados lá, né? Eles suscitam em nós bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Agora, quando eles se encarnam, que todos esses espíritos, por exemplo, o espírito Emmanuel já está reencarnado. Quem foi Emmanuel? O guia espiritual Chico Xavier, e quem o conhece bem sabe da grandeza moral e da envergadura intelectual daquele espírito, porém ainda é da segunda ordem, já está encarnado na Terra. Agora diz o seguinte, que esses bons espíritos, quando aqui reencarnam, diz assim no livro, quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. Então vocês observam aí que são espíritos nessa condição, mas que ainda carecem de reencarnações. Por quê? A questão de se chegar a Deus, se chegar lá naquela primeira ordem, primeira classe, nós vamos falar depois, é só depois que você atingir a perfeição moral no seu mais alto grau, assim como a perfeição intelectual também no seu mais alto grau. Bom, então esses espíritos aqui, vamos começar a falar agora das classes, desses bons. São os benévolos aqui, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são seus conhecimentos intelectuais, científicos. hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual.
né? Então, eles têm muito mais progressão moral, dignidade moral, do que intelectual. Intelectual tem que se deixar aí para o tempo, né? A intelectualidade humana, a intelectualidade do ser espiritual, não dá para se falar o nível dela, até onde ela vai chegar, o ápice dela, não dá para falar, né? Então, muitos desses espíritos benévolos aqui, eles são grandes espíritos, um sentimento muito grande, um sentimento de amor muito grande, mas intelectualmente ainda estão adquirindo conhecimentos. Esse é também um dos motivos das suas reencarnações na Terra. Aí falou sobre a quarta classe. A quarta classe já diz assim, são espíritos sábios, distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Então eu diria que o espírito Emmanuel era um espírito sábio, muito sábio. Entendia tudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de ponta a ponta, né? E sabia passar aquilo com maestria nos livros dele, através da psicografia do Chico Xavier. Esses espíritos sábios preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias de espíritos imperfeitos. Então estão mais afetos às questões científicas e encaram tudo isso aí com a finalidade também de fazer o bem, né? Jamais com finalidade fútil de se aparecer ou movido por qualquer tipo de paixão ruim, negativa, que é comum lá naqueles da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Depois vem os espíritos da terceira ordem, já fala assim, ó, espíritos de sabedoria. Desculpem, terceira classe, espíritos de sabedoria. Nós estamos na ordem de classes. Estamos dentro da segunda ordem, onde todos são chamados de bons espíritos. Então, essa aqui é a terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. As qualidades morais. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Então, Emmanuel, eu fico na dúvida se Emmanuel estaria na questão de sábios ou espírito de sabedoria. Vamos dizer que ele está assim, sábios, caindo com o pé lá na categoria de espírito de sabedoria. Vai depender do que vai acontecer nessa encarnação. Se tudo que ele nos ensinou, ele souber viver e aplicar nele mesmo, tá? Sem afastar um ponto, uma vírgula de todos aqueles quase 400 livros que ele passou através de Chico Xavier. Não sei se chegou a 400, mas com certeza mais de 200. Então, todos aqueles ensinamentos ele vai viver aqui. Então, por isso ser professor é um perigo, né? Porque a vida vai sempre dar a oportunidade de aferir em você mesmo o que você ensinou para os teus alunos. Ser professor é um risco. Muito bem. Aí chegamos na segunda classe. Espíritos superiores. Olha bem, esse termo superior não quer dizer purificação definitiva. Tá? Não quer dizer ainda não. Diz o seguinte: esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles reúnem três coisas: ciência, sabedoria e bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Nunca falam mal em hipótese alguma. O falar deles é a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, eles podem avançar muito as informações para nós, aqui encarnados, sobre o mundo incorpóreo, o mundo espiritual, mas sempre dentro dos limites, dentro daquilo que Deus permite. São espíritos também que não desobedecem a Deus em nada.
Eles aqui também já querem o que Deus quer. Nós já devemos estar assim, né? Querendo o que Deus quer. Comunicam-se complacentemente com os que procuram, com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-las. Então, se você encarnado, você, se nós já temos uma alma já desprendida desse mundo material, se ainda não estamos brigando aqui por uma mera divisão de terras, se nós estamos aqui fazendo, por exemplo, assim, matando pessoas por uma grilagem de terra, se nós estamos aqui votando com políticos, leis para prejudicarem trabalhadores por aí afora, e vai por aí, pensem, que cada um de vocês pensem o que você pode estar fazendo de negativo, né? E aí você verá a distância que você está. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então, se você é uma pessoa que para o seu irmão, que está caído ali, você só diz assim, ó, não é problema meu, chame uma ambulância. Se você é desse tipo, saiba que os bons espíritos afastam-se, eles afastam de você, porque você vive pela matéria e para a matéria. Ou qualquer um que acha que tem que apenas se dar bem, não tem a proteção desses espíritos aqui. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Aqui nós terminamos aqui essa segunda ordem. Eu quero agradecer a todos vocês por terem me assistido até agora. Peço que assistam o vídeo até o fim. Peço mais uma vez que não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso é o que eu peço a vocês. Agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Peço a Deus que nos abençoe a todos. Abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.